Pega água pra mamãe, por favor. Bom dia! Deixa eu ver se entrou ao vivo. Pedi pra Ju só pegar água pra mim. Que a gente vai conversar hoje. Vem aqui pra mamãe, por favor. Obrigada. Bom dia, bom dia. Gente, tá muito frio aqui hoje. Já começou o inverno. Eu vim pro meu pai pra fazer a live daqui. Deixa eu só, peraí, como é que tá aqui, ó. A bateria, pronto. A gente vai falar hoje sobre tibieza espiritual. É um assunto que eu gosto muito. É um assunto em que eu enfrentei, por isso acho que eu tô... Vocês vão escutar os passarinhos gritando. Esses daí eu não consigo tirar o barulho. É um assunto que eu trouxe porque eu tive muito... Quando eu mudei pra cá, eu tive bastante tibieza. E aí, eu ainda tenho os resquícios de algumas coisas. Eu falei, eu preciso falar desse assunto pra me ajudar e pra ajudar quem tá passando por isso ou passou e não tá sabendo sair. Então, eu quis fazer esse assunto. Vamos aos comunicados de tudo. Estou olhando pra baixo porque tem a minha colinha de sempre aqui. E vou deixar as perguntas sempre pro final, lembrando disso, tá? Então, vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como eu disse, eu resolvi fazer essa live sobre a tibieza porque depois de, assim, durante muitos anos eu tava acordando às 4 horas, eu fazia as minhas orações, lia a Bíblia, livro espiritual eu sempre lia de manhã e aí eu deixava os outros para ler depois. E eu sempre tive uma rotina muito boa, terço todos os dias. E aí, quando eu mudei pra cá, eu mudei muito essa rotina, mas muito mesmo, muito. Não só pelo fator de... a gente começou a construir a nossa própria casa, então a gente tinha que... O tempo que sobrava, então a gente trabalhava, o tempo que sobrava era pros meninos, e pra fazer janela, pra ir pra obra, essas coisas. Mas... A tibieza espiritual é 100% culpa nossa, tá? Não estou justificando o que aconteceu. Mas eu acho que ajuda bastante a não ter a tibieza uma rotina sólida. E em São Paulo, querendo ou não, a gente tem missa a qualquer hora do dia, em qualquer lugar. A gente tem confissão, os padres lá de todas as paróquias, assim, sempre estão falando muito de confissão e estão dando sempre essa chance. Então, você tem lá um atendimento o tempo todo, assim, você não precisa marcar, você não tem o problema de ligar na secretaria e resolver isso. Não, lá você chega e você tem esse atendimento. Tem direção espiritual, e isso é muito reforçado nas homilias. Então, assim... Isso faz muita falta. Isso ajuda com certeza. Volto a repetir, a tibieza espiritual não é culpa da falta disso. A tibieza espiritual é culpa 100% nossa. Mas eu falo que ajuda bastante ter essa dinâmica, né? Então eu decaí muito. E aí, gente, pra levantar, acho que é mais difícil de quando você tá se convertendo, porque você já sabe de tudo aquilo. Então você precisa realmente ter aquela força, sabe? Vamos falar disso também. Então, vamos começar. O que é a tibieza? A gente precisa ter muito claro o que é a tibieza pra gente não ter essa confusão e pra gente, inclusive, conseguir sair dela e conseguir saber se estamos nela. Porque esse é o maior problema da tibieza. Normalmente, a gente não sabe que a gente tá nela. A gente julga de forma muito errada a tibieza. Então, a gente tá lá e a gente não sabe, tá? Então, falando a grosso e curto modo, a tibieza, ela é o esfriamento da alma perante as coisas com Deus. Ponto. Agora vamos adentrar mais, tá? Então, assim, isso é a tibieza. E aí, ela não tem nada a ver, assim, se a gente tá cansada, se a gente tá triste, se a gente tá passando por alguma tribulação espiritual, se a gente tá passando por algum problema nosso pessoal. Isso não tem nada a ver. Ela é um esfriamento da alma. Tá? Grava isso na cabeça. Ela é um esfriamento da alma. Então, significa que a gente perde aquele fervor, a gente começa a tratar como corriqueiro as coisas da alma, a gente começa a tratar corriqueiro os pecados pequenininhos, a gente começa a cometer pequenas infidelidades
pra Deus. Então são aquelas pequenininhas assim, que não são pecados mortais, mas que a gente fala assim, ai, tô cansado, deixa eu fazer. A gente tem ciência disso e a gente começa a fazer, né? Mesmo que a gente continue rezando, indo à missa, mesmo que a gente continue fazendo tudo, né? E a gente começa a deixar de combater espiritualmente as coisas do dia a dia, as coisas corriqueiras do dia a dia. Gente, não se esqueça, eu tô sempre com o meu cafezinho aqui. Pra quem tá entrando, seja muito bem-vindo. Continua entrando e seja muito bem-vinda. E aí a gente começa a deixar de vigiar, né? Vigiar e orar. A gente começa a deixar de vigiar. Então a gente deixa de lutar pelos pecados, a gente vai sempre ciente, tá? A gente vai sempre ciente. A gente vai, isso aí nem é um pecado, vai. Isso aí nem é um pecadinho, nem assim, nem toma um pecado mortal. E aí, aí você vai falar assim, Karina, se já que a gente na tibieza, a gente não tá num pecado mortal, um minutinho, gente, tá passando um caminhão aqui, peraí. E aí fica barulho de caminhão. E aí, você vai falar assim pra mim, a tibieza nem é um pecado mortal. E de fato não é um pecado mortal. Mas, a gente tem 2 recados do Nosso Senhor na Bíblia. Vocês adoram uma biblinha? E tem que adorar? Tá muito bem-vinda. Vão entrando, bem-vinda. E aí, Nosso Senhor deixa 2 recados que vai matar o que você vai falar pra mim. Que, nem é pecado mortal. Uma tá em Apocalipse, tá? Conheço as tuas obras. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Ou seja, ele repreende pra gente ser frio ou quente. Mas porque és morno, ou seja, tá naquele meio termo, a gente vai falar disso mais pra frente, e não és frio nem quente, começarei a vomitar-te da minha boca. Ou seja, ele vai te rejeitar. Ele vai rejeitar quem é morno. Ele vai me rejeitar quando eu sou morno. Ele vai rejeitar. Ele tá deixando isso claro. E aí, ele ainda fala de uma forma... Ele alerta, né? Ele alerta de uma forma muito simples o que é tibieza. Lá em Mateus, ele deixa claro, né? Deixa eu abrir aqui o caderno. E por se multiplicar a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. A gente precisa lembrar que caridade não é ajudar o próximo. Caridade é o nosso amor com Deus. A caridade é o amor. A caridade é uma virtude teologal em que Deus coloca no nosso coração e a gente precisa ter ato de vontade em exercer ela. Não é, tipo assim, estou ajudando o próximo. Isso é um ato de caridade, mas a caridade é o amor com Deus, tá? Só lembrando disso. Então, recapitulando. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, são pequenos atos, a caridade de muitos esfriará. Isso é a tibieza, tá? E o que a gente não pode confundir? Então, assim, Karina, tá bom, você já explicou o que é a tibieza. Então, o que eu não posso confundir? O que eu não posso achar que é? Ela não é a aridez involuntária. O que é aridez, né? A aridez é a dificuldade ou o cansaço durante o dia, durante a nossa rotina, com a oração. Isso não é tibieza, tá? Uma doença, ou seja, depressão, ansiedade, isso não é tibieza. Isso não é tibieza. Cansaço físico, ou seja, eu tenho um filho pequeno, né? Graças a Deus ele tá dormindo a noite toda, mas óbvio tem noites, né? Ele ainda tá naquela fase que ele acorda durante a noite. E aí eu tô muito cansada. Isso não é tibieza. Isso não é tibieza. E a falta de sentimento, ou seja, eu rezo, eu tô lá rezando, assim, eu tô querendo rezar e não tô conseguindo porque eu não tá vindo sentimento. Isso não tem nada a ver com tibiezas, tá? O nosso sentimento não é tibieza, tá? Ter sentimento ou não ter sentimento não é a tibieza, tá? Então, de uma forma clara, a tibieza é a negligência voluntária. E aí vocês vão entender o que é isso. Então,
Quando a gente não quer fazer aquele esforço espiritual, do bem espiritual, né? São Tomás fala disso, né? Quando a gente não quer fazer o esforço pro bem espiritual. Eu não sei se vocês vão lembrar, eu já falei disso em alguma live pra vocês, que a virtude, né, que a gente precisa ter, a virtude, elas são duas ações. Deixar de fazer o mal e fazer o bem. E a tibieza, ela é exatamente o fazer o bem. Então, assim, quando você não faz o bem, ou seja, você não tá fazendo mal, mas você não tá fazendo bem. E aí a alma, ela vai perdendo, né? Ela vai perdendo pouco a pouco, ela vai perdendo o gosto pela oração, o gosto pelos sacramentos, ela vai evitando a mortificação, as pequenas mortificações do dia a dia, ela vai evitando o recolhimento espiritual, que a gente precisa ter o recolhimento espiritual, ela vai... A tibieza, ela começa nos detalhes, assim, sabe? Ela começa no pouco a pouco, ela não começa no muito. Eu acho que, assim, a gente acha que a tibieza, assim, quando estiver lá no alto, falhando muito com Deus, quando estiver no pecado mortal, é a tibieza. Não, a tibieza, ela é exatamente esse detalhe do detalhe do detalhe. E aí são vários os detalhes, tá? E aí, Santo Afonso... Desculpa, gente. Santo Afonso de Ligório, ele ensina que as grandes quedas costumam vir logo após as pequenas negligências. Eu lembro que numa live, não sei se vocês seguem ela, a Sâmia Marcilli, ela... Andréia, faz tanto tempo que eu não falo com você, eu não te vejo, se você puder ficar, vou ficar muito feliz. A Sâmia Marcilli, ela fala que pra gente ser fiel no muito, ou seja, quando acontece uma grande tribulação pra gente, uma doença, a morte de alguém, pra gente conseguir ter certa paz de Deus, ou seja, certa tranquilidade, a gente precisa estar diariamente, a gente precisa estar no pequeno. Então a gente precisa enxergar Deus no pequeno, para quando chegar uma grande tribulação, a gente conseguir ter essa paz de Deus. Por mais triste que estejamos, por mais... A tibieza, ela é o oposto disso, ou seja, a tibieza, elas são grandes detalhes, elas são pequenos detalhes diários, pequenas fugas, pequenos nãos, que vai levar a gente à grande queda. E Santo Afonso de Maria de Ligória, ele defende isso. Ele fala que a queda, ela não vem do nada, ou seja, assim, a grande queda, assim, ela não vem do nada, ela não vem tipo assim, faleceu alguém da minha família e aí eu me entreguei totalmente a isso. Não. E já estava acontecendo faz tempo, eu já estava entregando faz tempo os pontos, sabe? E aí, como que a gente faz o exame de consciência, né? Pra gente saber se a gente tá nessa tibieza, né? Eu coloquei aqui pra vocês, né? Então, pra você se avaliar e saber se você está tíbia, se você tá com essa tibieza espiritual, eu vou falar aqui, né? Então, a diminuição do fervor. Então a gente não tem mais aquele fervor. Quando a gente vai, por exemplo, rezar uma Ave Maria, a gente não tem aquele fervor. Não é sentimento, hein, gente? Não é sentimento. É aquele fervor dentro da gente, sabe? A frouxidão de vontade, ou seja, a gente acaba afrouxando a vontade, né? A gente acaba, não quero mais, não quero mais. E mesmo assim a gente dá ouvido pra isso, tá? A negligência nas coisas de Deus, ou seja, e não necessariamente, assim, todo domingo na missa, mas e diariamente, assim, eu começo a negligenciar, sabe? Falo assim, isso aqui nem faz não tem tanta importância, não vou rezar agora, não vou rezar essa Ave Maria, não vou fazer esse pequeno ato de caridade. Então, a gente começa a dessa frouxidão, né? Então, assim, deixa eu dar um exemplo aqui, né? Eu rezo o Ângelus, da meio-dia eu rezo o Ângelus, né? E aí eu começo, hoje não, amanhã eu rezo. Então eu vou rezar mais tarde. Mais tarde eu compenso com uma outra oração, né? A gente começa nessa frouxidão. Apego aos pecadinhos. Então, sabe aqueles pecadinhos que não são pecados mortais, que não é o pecado mortal. Eu não vou precisar confessar ele, mas eu tenho aquele pecadinho. Então, assim, o pecadinho da gula, por exemplo, sabe? Eu falei pra Nossa Senhora que eu só ia comer doce de domingo. Mas hoje é quinta-feira, vamos comer? Aí eu troco, não tem problema. Na sexta-feira, eu como carne, porque aqui no Brasil é liberado você tem que fazer o jejum de carne todas as sextas-feiras. Mas se você não fizer, se você esquecer, você pode trocar por um ato de caridade ou rezar um terço.
Aí você começa a fazer toda sexta-feira, vamos fazer isso? Eu vou comer essa carninha hoje? Eu rezo um terço, faço um ato de caridade. Aí passou o ato de caridade, não fiz o ato de caridade, não rezei o terço. Nosso Senhor vai me perdoar, sabe? Vai me perdoar. A resistência ao sacrifício. Ou seja, a gente começa, tipo assim, os sacrifícios diários, né? Então, eu usava, por exemplo, caminhar até o ponto de ônibus, eu caminhava ou eu fazia alguma coisa. São sacrifícios que a gente vai entregando, né, para Nosso Senhor ao longo do dia. Aí a gente fala assim, não, deixa, nem vai fazer diferença assim. Vamos de carro, o doce. Eu entregava, não comer doce depois do almoço, depois do jantar, eu entregava para Nosso Senhor. Nem faz diferença isso, vamos comer um pedacinho só, nem faz diferença isso. Então a gente começa a reduzir ao mínimo a nossa vida espiritual. A gente vai reduzindo. Então a gente vê que a gente tinha uma vida espiritual bem consolidada, numa rotina bem consolidada, e a gente começa a reduzir isso. E a gente vai reduzindo. E aí a gente fica em cima do muro. É como eu falei lá no começo, né? Que Nosso Senhor, ele fala, né? Seja frio ou seja quente. Mas não seja morno. E é exatamente o que a pessoa tíbia, ela faz, né? Porque ela não quer ofender a Deus com os grandes pecados, ela não quer ofender a Deus. Mas ela também não quer amar ele com toda a generosidade que ela pode amar, né? Tô falando tudo isso, gente, porque foi o que eu falei no começo da live, né? Isso aconteceu muito comigo quando eu mudei pra cá. Aconteceu muito, assim, várias coisinhas foram acontecendo exatamente desse jeito, assim. Eu montando essa live, eu fiquei, nossa, e detalhe, como eu tava indo na missa, como eu tava fazendo, eu falava assim, eu tô bem com Deus, eu não tô ruim com Deus ainda, não tô ruim. E aí, como que nasce, né, essa tibieza, né? Então a gente relaxa na oração. Então, assim, uma oração que a gente fazia, a gente já faz metade, ou a gente faz um dia sim, um dia não, ou quando a gente lembra, ou a gente, nem preciso rezar tudo isso, não faz diferença. A gente começa a encurtar o tempo com Deus. Então, tipo assim, eu tinha um tempo programado lá pra Deus todos os dias, e aí eu começo, eu tô com pressa, ele vai entender, porque hoje eu acordei atrasada, e aí ele vai entender. A gente faz a devoção de qualquer jeito, então a gente vai fazendo aquela devoção, né, de qualquer jeito, a devoção que a gente já tinha há anos, a gente começa a fazer de qualquer jeito. A gente começa a parar de julgar e examinar a nossa consciência com seriedade. Então foi o que eu falei, né? A gente começa a pegar aqueles pecadinhos pequenininhos, que não são pecados mortais, mas são aqueles pecadinhos pequenininhos, né? O pecado da gula, da luxúria, ou detalhes que não são pecados, mas que levam a gente a pecar, né? A gente começa a se acostumar e a gente começa a achar normal. Vamos achar normal, né? A gente, não é tão sério assim, vai. Não é tão sério. Deus vai me perdoar por isso. Deus vai me perdoar por isso. E evitamos a mortificação, como eu falei. Então a gente vai começando a evitar a mortificação que é necessária pra gente salvar e santificar a nossa alma. Então a gente começa, não preciso disso agora. Lá no purgatório eu pago. No purgatório a gente paga, né? E aí, como que a gente identifica esses sinais na gente, né? Então a gente começa a rezar só pra cumprir tabela. A gente não tá mais lá sentada. Vou dar um exemplo. Quando a gente vai tomar, por exemplo, um vinho com o nosso marido, a gente faz questão de estar lá pra tomar um vinho com o nosso marido. A gente faz questão, né? Ou o café. A gente gosta de tomar um café com o nosso marido, né? E aí a gente tá lá pra isso. A gente gosta disso. A gente tem esse tempo. Por mais curto que seja, por mais que seja realmente só um cafezinho ou só uma taça de vinho, a gente tem aquele tempo, né? E aí, imagine que a gente começa a pegar o vinho e tá lá só por causa disso, assim, sabe? Tipo assim, é a mesma coisa no rezar pra cumprir tabela. Então eu tô rezando aqui, eu tô sentada aqui, só rezando pra cumprir tabela. Só pra falar, olha, Deus, eu fiz, hein? Ó, tô fazendo aqui, hein? Ó, tá ligado, né? Tá ligado? Tô só fazendo aqui. Falta de dor pelos pequenos pecados. Então aquela dor falta pra gente. Os pecados veniais, na adoração a cabeça fica longe. Nossa, fica. Assim, ó, Andréia, que eu acho, a gente precisa tomar cuidado porque realmente, de fato, tem duas coisas, né?
A adoração fica longe porque a nossa cabeça tá cheia de serviço, essas coisas, ou fica longe porque é a tibieza. E a gente consegue saber. Se a gente fizer um exame de consciência sincero, a gente consegue saber se é de verdade assim, a nossa cabeça tá cheia, a gente tá cheia de problemas, ou se a gente tá deixando vir as coisas na cabeça exatamente pra falar, olha Deus, eu tô cheia de coisas na cabeça, viu? Tô cheia de coisas na cabeça, né? A gente consegue, mas isso realmente é verdade. E aí os pecados veniais, né? Então as palavras necessárias. Então a gente volta a falar palavrão. Gente, como eu voltei a falar palavrão? Aí a gente volta a falar palavrão, a gente deixa passar aquelas, sabe, intriguinha que a gente tem com o pessoal do trabalho, com qualquer coisa, a gente começa a dar umas indiretinhas bem pequenininhas, sabe aquelas brincadeirinhas bobinhas? A gente começa a deixar passar a impaciência, consentida ainda, não é só impaciência, porque impaciente, eu sou muito impaciente, né? Me falta paciência, gente, me falta paciência. Mas é aquela impaciência consentida, ou seja, assim, eu sei que eu estou sendo impaciente e eu continuo. Eu falo assim, não, depois eu resolvo isso. Eu preciso ser impaciente agora, sabe? É um negócio consentido. Tudo isso que eu tô falando é consentido, sabe? A vaidade alimentada, ou seja, eu preciso do meu ego lá em cima. Meu ego é o que importa, né? A preguiça escolhida. Gente, assim, olha. E a curiosidade inútil. Já vou falar disso daqui do celular, tá? Mas a gente precisa lembrar que a tibieza é quando você escolhe por isso. Porque assim, olha, o momento impaciente meu, em que saiu, aflorou, e eu paro, eu travo e falo assim, nossa, eu tô sendo impaciente aqui, vamos mudar isso? Porque a gente é humano, ou seja, a gente vai errar. Então assim, fui impaciente, não, vamos parar, preciso parar, eu tô sendo injusta aqui. Ok, isso é um erro que eu tô tentando arrumar. Agora, eu continuo lá no erro, e eu sei que eu tô errando. Ou seja, da gula, por exemplo. Tô sendo gulosa, tô comendo um monte de doce. Daqui a pouco eu resolvo isso. Deixa eu continuar aqui na gula. Isso é tibieza. Entende? Resistência ao sacrifício, como eu falei, né? Então, tudo que depende do esforço interior, né, é adiado. Então, tudo que a gente precisa, que a gente sabe que tá doendo na gente, assim, sabe? Tipo assim, a gula, por exemplo, né? Me dói muito largar esse chocolatinho. Tipo assim, eu preciso desse chocolatinho agora. Depois eu resolvo. Tudo isso é tibieza. A confissão superficial. Gente, eu fiz uma live sobre confissão. Assistam. Se a gente faz essa confissão superficial, a gente acha que tá saindo de lá, né? Tipo assim, já fiz o que Deus pediu. Já me confessei, já fiz o que Deus pediu. Vou te contar um negócio, um spoiler. Não. Você não está confessado. Você não está em estado de graça, tá? Você precisa ter intenção lá, tá bom? Assistem essa live da confissão, eu não vou me adentrar aqui, não. E a comunhão sem preparo. Gente, a comunhão sem preparo. Vou falar depois da comunhão em preparo. A gente precisa estar preparada para receber a comunhão. Inclusive, quem não viu a homilia de ontem, quem não viu o evangelho de ontem, por favorzinho, com muito carinho, com muito amor, assistam aqui no YouTube, né? Vejam no YouTube alguma homilia de ontem, que fale da homilia de ontem, do evangelho de ontem, ou busquem vocês por vontade própria o evangelho de ontem. Foi muito bonito e fala da comunhão. Muito bonito. Por isso a gente precisa estar preparadas. A gente precisa se preparar para receber o corpo de Cristo. E por que a tibieza faz mal se ela não é um pecado mortal, né? E aí o maior problema da alma tíbia é que ela não percebe exatamente essa gravidade. A gente não percebe. Volto a repetir como eu falei lá no começo. Eu passei por essa tibiez, desde que eu me converti, foi a primeira vez. Eu tenho certeza que não será a última. Eu tenho certeza absoluta, foi a primeira vez que eu passei por isso. E eu realmente não tava vendo gravidade nas coisas que eu tava fazendo. Pra mim, tipo assim, tanto faz. Eu ainda tô indo na missa, sabe? Eu rezo. Não tô acordando pra rezar, mas eu rezo, entendeu? E aí, por isso que até Nosso Senhor repreende. Nem frio, nem quente. Não seja morno. A tibiez, ela faz mal porque ela corrói aos poucos. Ela vai corroendo aos poucos. Igual um vício, por exemplo, o cigarro.
ela corrói aos poucos. A gente não vê essa destruição. A gente não se depara com essa destruição na hora que a gente fuma um cigarrinho. A gente vê essa destruição daqui anos. A hora que a gente tiver com alguma doença, a hora que a gente tiver destruído quem tá perto da gente, a gente não vê essa destruição. E a tibiez, ela é exatamente isso, né? A tibieza. Desculpa. Então ela enfraquece a nossa vontade. Ela esfria na caridade. Lembrando o que é caridade, tá? Não a caridade, tipo, ajudar o próximo. A caridade, amor com Deus. Ela tira o horror do pecado. Então, assim, a gente não vê mais horror nos pecados que a gente comete. A gente começa assim, aquela pessoa que tá vendo o horror no pecado, ela que é... Como que vocês falam? Como que é? Ela quer ser freira demais. Vamos colocar assim, porque não tá vindo a palavra, né? A gente banaliza as coisas santas. E ela torna a alma cega para o seu verdadeiro estado. Ou seja, a gente não enxerga como a gente tá. A gente demora a enxergar como que a gente tá, né? Nosso verdadeiro estado de tibieza, né? A tibieza é uma estrada cheia de coisas, de tudo que eu tô falando pra você, para levar direto pro pecado mortal. Então ela leva a gente. Foi que nem eu falei, né? É que nem o vício do cigarro, por exemplo. A gente não vê na hora que a gente tá fumando. A gente só vai ver quando a gente chega lá no destino. É igualzinho. A tibieza é exatamente isso. E eu fiz um PDF pra vocês. Eu vou postar lá no grupo. Então, quem está no grupo recebe esse PDF. E esse grupo, gente, ele é gratuito. Então, não precisa pagar nada. Então, eu fiz um PDF com um breve exame de consciência sobre a tibieza, tá? Pra quem não tá, entra no grupo. Quem tá no grupo, vocês vão ganhar esse PDF. Eu vou colocar lá pra vocês. Só não sei se eu vou colocar assim que terminar a live ou no final do dia. E como que a gente vence a tibieza, tá? Olha, eu acho que vocês já escutaram, inclusive de mim, em outras lives, como a gente vence qualquer coisa na vida. Vamos lá, tá? Então, a primeira coisa é saber que não se vence com sentimentalismo. Gente, não é sentimento. A tibieza não é sentimentalismo, tá? A gente vai vencer ela com graça e combate. Como que a gente entra em estado de graça? Live passada, tá? Então, confissão muito bem feita. Isso te dá o estado de graça. O batismo e a confissão. Então, isso te dá o estado de graça. Então, a confissão, ela precisa ser muito bem feita. Tem live sobre isso, da confissão. Assistam, tá bom? Pra saber como fazer uma confissão muito legal. Oração diária com decisão. Eu acordo, eu vou fazer a minha oração, tá? E aí, gente, eu tenho acordado, às vezes, atrasada. Meu filho, como eu falei pra vocês, né? Eu tenho 2 pequenininhos em casa. Uma que ela já tá ficando criança, ela tá saindo daquele estado bebê e ainda no modo criança, então ela ainda acorda muito durante a noite, que é a Helena. E o Miguelzinho, né? Então é muito fácil eles acordarem de madrugada. E eu e meu marido, a gente fica revezando. Só que a gente tava, assim... Entrou num modo até de desespero. Porque eles estavam acordando muito e a gente tava acordando muito. Então eu tava acordando muito atrasada. Podia estar criança chorando, criança... Eu brigo com eles, eu sento, eu faço minha oração e eu sempre... A primeira coisa que eu falo... Meu Senhor, me faça presente nessa oração. Por mais que eu escute as crianças chorando, as crianças brigando... Me faça presente aqui, porque eu quero estar aqui, tá? Então façam a oração, tá bom? Eu escutei uma vez do Padre Paulo Ricardo, tem vários vídeos dele aqui, inclusive, se eu não me engano, é sobre tibieza que ele fala, que vale muito mais uma Ave Maria, onde eu entrego todo o meu amor a Deus, do que 1/3 mal rezado. 1/3 de qualquer jeito, tipo assim, eu tô aqui só pra cumprir tabela, só porque o padre falou pra eu rezar. Gente, eu não estou falando que o 1/3 não vale, pelo amor de Deus. Mas os grandes santos viraram santos pelo tamanho do seu amor a Deus e não por outra coisa. Então vocês precisam ter isso na cabeça. Vale muito mais amar uma Ave Maria muito bem rezada do que 1/3 de qualquer jeito. Entendam, tá? Então, como eu falei, né? Oração diária com decisão. Combate aos pecados veniais. Isso, gente, esse aqui é o vigiai. Esse é o vigiai.
se a gente combater com o exame de consciência diário, se a gente perceber, por exemplo, que eu falei pra vocês, né? Eu fui muito impaciente com meus filhos. Isso é um grande pecado meu, né? Eu sou muito impaciente com meus filhos. Se eu perceber, voltar e falar, não, meu Deus, me ajuda, eu tô sendo impaciente, isso vai me ajudar muito a não chegar ao pecado mortal. A não chegar a esse esfriamento da alma. A não chegar ao estado morno que Deus nos pede, né? Mortificação. Aí aqui, até escrevi umas mortificações aqui que ajudam muito, assim, sabe? Óbvio, se examinem e vejam se isso encaixa em vocês, tá? Então, calar quando quer falar, gente, a gente não precisa falar sempre. A gente não precisa falar sempre. Ah, mas a pessoa tá fazendo merda. O problema é da pessoa. Ela precisa entender que ela tá fazendo merda, sabe? Óbvio que eu não tô falando isso pra filhos, tá, gente? A nossa obrigação, inclusive isso tá no catecismo, a gente precisa educar os nossos filhos. Mas os nossos maridos, os nossos pais, os nossos amigos, não, gente, a gente não precisa ter razão sempre, não. A gente não precisa. Às vezes, só de estar calada, a gente já ajuda muito as pessoas que precisam de ajuda, tá? Levantar sem moleza. Então, levanta, gente. Bateu o despertador, vamos levantar, ó. Ó, tô entregando essa mortificação pra Deus, pra Nosso Senhor. Nosso Senhor, tô odiando acordar agora. Mas tô entregando pro Senhor. Cumprir os nossos deveres sem drama, ou seja, a gente tem que fazer. A gente tem que fazer, eu sei que dá vontade de pegar um negócio e falar, não quero fazer, mas tem que fazer. Acabou a história. Não somos crianças. Não somos crianças. Ponto final, acabou a história. A gente não é criança. A gente é adulta. Eu sei que às vezes dói ser adulta. Dói. Mas a gente é adulta. Então faz sem drama. Tenta fazer com um sorriso no rosto. E fala, Nosso Senhor, esse sorriso aqui tá saindo falso, mas tá saindo porque eu vou fazer sem drama. Tô fazendo pro Senhor. Cortar a curiosidade. Já vou falar sobre isso, tá, gente? Mas cortem a curiosidade. Nem sempre a gente precisa ser curiosa. A gente não precisa saber de tudo também, não, sabe? Não precisa. A gente nem vai conseguir saber tudo. Até a gente morrer, a gente não vai conseguir saber tudo. Reduzir as distrações. Tudo que nos distrai do que é útil e do que leva a gente à nossa vocação como esposa, como profissional, como mãe, como cristã. Tudo que distrai a gente, corta. A comunhão bem preparada. A gente, antes da gente receber a comunhão, a gente precisa ter um recolhimento. A gente precisa saber o que a gente está fazendo. A gente está recebendo o corpo de Cristo, gente. A gente está recebendo o corpo do Rei do mundo. A gente está recebendo o corpo de quem nos criou. A gente precisa ter seriedade nisso, assim. Eu tô dando risada, mas, tipo assim, é verdade. A gente precisa ter amor por isso, sabe? Esses dias eu coloquei para os meninos... depois eu vou ver se eu acho e eu compartilho com vocês. Acho que eu já compartilhei, inclusive, na rede de transmissão que eu tenho lá do WhatsApp. Acho que eu já compartilhei. Que é um videozinho que fala o que é a missa. E aí, em determinado momento, os meninos falam assim: mãe, por que você tá com o olho cheio de lágrimas? Por que você tá chorando? Porque existe amor naquilo. E a gente precisa ter amor, entendeu? A gente precisa saber o que é aquilo. Deus tá humilde lá. Olha, só de falar me dá emoção, porque de fato, assim, a gente precisa entender a humildade do corpo dele lá. A gente precisa ter amor por isso. E quando a gente tem amor, a gente vai ter cuidado com isso, tá? E depois a gente precisa agradecer, a gente precisa estar em ações de graça, a gente precisa agradecer. Porque, inclusive, a homilia de ontem, o evangelho de ontem falava disso, falava exatamente disso. É o corpo de Cristo. A gente precisa falar: meu Deus, o Senhor veio no mundo, o Senhor se pregou na cruz para se tornar pão para nós. Então você precisa falar obrigada, você precisa agradecer, tá? Leitura espiritual. Nossa, Santa Teresa defendia muito todos os dias. Ela falava, até tem uma frase dela, vou tentar lembrar, tem uma frase dela que fala muito disso, que a pessoa não consegue rezar sem um livro na mão. Ai, gente, fugiu a frase agora. Mas Santa Teresa defendia muito que você, toda vez que você fosse rezar, que você precisava ter um livro grudado em você. Porque, de fato, a mente, ela vaga muito, né? Tipo assim, vem muitos pensamentos. Vem muitos pensamentos quando você tá rezando. Vem, tipo assim, vem de tudo. Até Santa Teresa tinha isso. Imagine a gente que é réis mortais, né? Então, sempre tem uma leitura espiritual.
E boa, tá, gente? Não pega leitura bestinha, por favor. Pega algo que realmente vai fortalecer a sua alma. Recomeçar. Nossa, isso até me emociona um pouco, porque a gente precisa ter humildade. A gente não recomeça sem humildade, tá? A gente precisa de humildade. Porque a gente vai cair, gente. Então, assim, quando eu tava passando por essa tibieza, a principal mentalidade da minha cabeça era: não tô passando por isso, não. Tô aqui, há anos já, acordando cedo, rezando terço. Você acha que ia acontecer isso comigo, rapaz? Aconteceu. E vai acontecer de novo. Por mais que eu esteja evoluída, vai acontecer de novo. E a gente precisa orar e vigiar, entende? Somos humanos. A gente precisa de Deus o tempo todo e a gente precisa reconhecer essa nossa pequenez para que Deus entre na gente, tá? E pedir a Deus. A gente precisa ter muito fervor em pedir para Deus. Deus, eu tenho fé, aumentai a minha fé. Deus, eu tenho esperança, aumentai a minha esperança. Deus, eu tenho caridade, mas aumentai a minha caridade, sabe? A gente precisa ter esse reconhecimento a toda hora, a todo momento. Uma dica muito especial que foi quem, assim, não quero me emocionar, mas foi quem me deu, assim, gente, nossa mãezinha do céu, né? A Nossa Senhora, ela quer a salvação. A Nossa Senhora, ela é casada com quem dá a santificação. Ela é casada com o Espírito Santo. Então, se a gente for devoto dela, gente, ela vai nos levar pro filho dela. Que mãe que não leva as coisas boas pro filho? Que mãe que não faz isso? Entende? Se a gente, que é podre, consegue fazer coisas boas pros nossos filhos, imagine Nossa Senhora. Você acha que ela não vai pegar a gente no colo quando a gente fala assim: mãe, me leva pro seu filho? Você acha que ela, que é perfeição, não vai pegar e falar assim: eu te levo pro meu filho, vem cá. Eu vou te conduzir até o meu filho. E nessa condução ela vai dar as ferramentas que a gente precisa para chegar no filho dela, né? Ela conduz com fidelidade e com pureza de intenção, tá? Então, recorram a ela, recorram a Nossa Senhora, pede. Eu sou muito devota de Nossa Senhora de Guadalupe, gente, porque por incrível que pareça, mas toda vez que eu rezei pra ela, toda vez que eu pedi pra ela, ela não me abandonou. Ela não me abandonou. Nossa Senhora de Guadalupe, a aparição dela é muito bonita. E pra mim, assim, os milagres dela não param. E aí, vou terminar a live falando sobre uma atenção especial em algumas coisinhas. Que, assim, o mundo de hoje, ele leva a gente de mão beijada, com muito carinho e com muito amor, à tibieza. E a coisas piores, obviamente. Então, excesso de barulho. A gente não precisa estar ligado o tempo todo. Às vezes eu tô no carro, eu faço questão de deixar o rádio desligado, assim, sabe? Vamos escutar a nossa própria mente. A gente vai se reconhecer, a gente vai saber os nossos problemas, o que a gente não tá sabendo enfrentar, com silêncio. Não é escutando música, não é escutando padre, não é me escutando na live. Então, vamos fazer um pouquinho de silêncio, assim, sabe? Vamos tirar esse excesso de barulho. A gente não precisa, a gente precisa conhecer os nossos problemas, né? Excesso de telas. E agora na quaresma eu tinha feito um propósito de largar as telas. E aí, assim, óbvio, todo mundo sabe, minha mãe veio a falecer na primeira semana da quaresma e eu larguei de vez tudo que eu tinha me proposto a colocar na quaresma. Tudo. Só que eu tinha percebido como que eu tava viciada e eu achava que eu não tava. Porque eu não sou a pessoa que fica o tempo todo na tela aqui fazendo besteira. Eu fico trabalhando e fico olhando meus pedidos, essas coisas. Gente, mas eu sou muito viciada, porque eu ficava vendo receita, eu ficava, deixa eu ver um pouco de receita. Eu falei, não é possível, eu sou viciada. Então, excesso de telas é um grande problema pra gente, tá? É uma grande distração. Ele ativa, né, vários pecados nossos. Então, o pecado da luxúria, da vaidade, o pecado da gula. Então, gente, deixa o celular longe, longe. Falta de recolhimento, ou seja, não é só ter barulho, é se recolher, ou seja, gente, tira 10 minutinhos por dia, 10 minutinhos, eu tenho feito isso antes de dormir, 10 minutinhos, faz uma oração, nosso Senhor, me ajuda aqui com o que eu preciso, eu preciso saber o que eu tô errando aqui, me ajuda, sabe, é esse recolhimento, é ter sinceridade nesse recolhimento. A gente tem uma geração
todo mundo tem muito amor pelo conforto, ou seja, não sabe passar frio, não sabe passar dor, não sabe passar fome, não sabe. Então tem gente que entra em parafuso, entra em verdadeiros desesperos, se tá com fome, se tá com frio, se tá com dor. Então a gente tem muito excesso de conforto. A gente não precisa de tudo isso, gente. A gente não precisa. A recusa ao sacrifício, porque vem exatamente pelo excesso de conforto. A banalização do sagrado, ou seja, eu lembro, e hoje você não vê, eu lembro que quando a gente passava frente à igreja, a gente tinha que fazer o sinal da cruz. Por quê? O que tem na igreja? Tem o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É a coisa mais sagrada, né? Então a gente fazia o sinal da cruz. Você olha hoje, as pessoas não fazem isso. Você olha, as pessoas passam, elas mal fazem o sinal da cruz quando passam em frente ao altar dentro da igreja. Imagine quando passa só em frente à igreja, assim, sabe? Não faz o sinal da cruz. Então, assim, a gente banaliza, a gente torna como corriqueiro, uma coisa que não é, né? Sentimentalismo religioso, ou seja, eu preciso sentir essa emoção, né? Eu preciso sentir. Não, você não precisa sentir nada, minha filha. Você precisa fazer, você precisa entender. E, por fim, a confusão entre misericórdia e permissividade. Se você, presta atenção aqui, tá? Se você acredita em Deus como Ele é, como Ele, nosso Senhor, veio, se sacrificou na cruz. Nosso Senhor é uma pessoa. Nosso Senhor é a verdade. Se você acredita nisso, você precisa lembrar que esse mesmo nosso Senhor, Ele é justo e Ele deixou leis. Ele deixou como devemos viver. Se você acredita nisso, você precisa entender que você precisa buscar o melhor. Agora, se você criou um Deus na sua cabeça que tudo permite, que tudo é ok, tudo maravilha, é isso. Você vai direto pra onde, né? Lá pra baixo. Então, eu até falei disso na live anterior. Estudem, leiam a Bíblia, porque isso ajuda muito o nosso crescimento espiritual. Isso ajuda demais. Sejam curiosas nisso, tá? E termino a live com isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou, até o final do dia, ou talvez amanhã de manhã, eu vou colocar pra vocês o PDF do exame de consciência sobre tibieza. Mas me veio à cabeça aqui agora, se eu conseguir ter tempo, que eu não sei se eu vou conseguir ter hoje, eu vou ver se eu consigo fazer pra vocês um exame de consciência completaço, assim, até dos mandamentos dos 10 mandamentos e dos pecados veniais. Se eu conseguir fazer isso, aí eu coloco hoje. Hoje, de qualquer jeito, eu coloco do tibieza pra vocês, pra que essa live seja frutífera pra vocês, pra mim, pra que seja de grande valia, né, pra todas nós. E é isso. Perguntas, dúvidas, vou dar 2 minutinhos pra vocês, e se não tiverem, eu vou fechar a live. E aí eu vou deixar gravado aqui no Instagram. E no YouTube eu vou ver se eu consigo subir hoje pra vocês assistirem em velocidade 55, se vocês quiserem. Meu cafezinho. É isso, gente. Então terminou a live, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar salva. Vou pôr lá pro YouTube depois. E no nosso grupo do WhatsApp eu tô colocando todas as informações lá. Óbvio que lá tem privilégio, ou seja, então o PDF do exame de consciência eu vou deixar lá no grupo, não vou deixar com vocês não. Gente, fiquem com Deus e até a próxima live, tá bom?